Você já percebeu que tem dias que passa voando, mas também tem outros dias que nunca acabam? Eu chamo isso de um efeito do tempo emocional e também do tempo simbólico, que vai além do tempo prático que nós já estamos acostumados. Ou seja, o tempo, ele não é mecânico, ele não é objetivo, ele não é linear. O tempo do relógio é fixo, mas a sua experiência do tempo não é. Ele é influenciado conforme a emoção do momento, a mensagem, o arquétipo, a linguagem. E existe um detalhe muito pequeno que quase ninguém questiona, que nós organizamos a nossa vida por um calendário que não é natural. E talvez isso esteja moldando a sua mente mais do que você pode imaginar. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se o tempo que você sente e percebe é diferente do tempo em que você mede, então qual desses dois tempos está realmente organizando a sua vida? Hoje eu vou te explicar de forma clara, objetiva e simples o que é a lei do tempo e o sincronário da paz. Oi, oi! Seja muito bem-vindo a esse vídeo, espero que você esteja cada dia melhor. Hoje eu quero explicar para você que é um grande curioso ou estudioso do tempo, você que se interessa pela lei do tempo, pelo sincronário da paz, sincronário das 13 luas, Tzolk'in, Kim, são todos os nomes que estão correlacionados com esse estudo. Nomes que acabam ficando mais famosos quando você começa a estudar um pouco mais dessas informações. E basicamente hoje eu vou te falar o que é e o fundamento de toda essa estrutura, de todo esse estudo e o porquê é tão importante você aplicar ele na sua vida. Tendo essa informação bem esclarecida, você pode buscar outras fontes, outros conhecimentos, que é o aprofundamento desse estudo em si, com consciência total do porquê você está estudando. Então, bora pro vídeo que eu amo explicar sobre a lei do tempo. Antes de eu começar a explicar, eu quero fazer a leitura de um parágrafo que é excelente para eu conseguir explicar para você o que é a lei do tempo. Tudo está em um estado de sincronicidade. De fato, é isso que a lei do tempo se refere como ordem sincrônica. O tempo é a quarta dimensão. A ordem sincrônica é para a quarta dimensão do tempo, o que a gravidade é para a terceira dimensão do espaço. O que mantém tudo conectado. Estamos tanto na terceira dimensão como na quarta nesse exato momento. A quarta dimensão envolve e é maior que a terceira dimensão. A terceira dimensão ela é física, é o espaço. Podemos tocá-lo, vê-lo, senti-lo. Ele tem textura, cor e o som que quisermos. Mas me mostre onde está o tempo. Não está no seu relógio. Você não pode tocar o tempo, não pode ver o tempo. Talvez com o sentido interno possa sentir o tempo. Então, o tempo é da mente, assim como o espaço tridimensional é da matéria. O tempo é da mente, é onde o tempo existe. Dr. José Argüelles Valum Votan. A lei do tempo afirma que o tempo é um fator universal de sincronização. E ela afirma também que muito do caos que nós estamos vivendo nessa era, nesse momento, há muito tempo já, na verdade, vem de uma tremenda desconexão da própria natureza intrínseca das leis do universo, em substituição às máquinas, à alta tecnologia, às invenções do próprio ser humano. Então, essa separação e desconexão com os ciclos naturais, com as leis cósmicas, né, a desconexão com si próprio, com o autoconhecimento, faz com que, obviamente, a vida entre em perturbação. E um princípio básico que eu vou discorrer ao longo dos vídeos que eu for postando depois desse, é que a lei do tempo, ela reconhece que existe uma frequência harmônica do tempo e uma frequência desarmônica do tempo. Eu não vou entrar em pauta, em questão sobre esse tempo desarmônico, que eu vou gravar um vídeo especificamente para isso. E a lei do tempo tem uma fórmula que é assim: T, entre parênteses, E é igual a arte. Ou seja, a energia fatorada pelo tempo é igual a arte. E isso basicamente significa que tudo que existe é uma obra de arte. E a arte ela pode ser definida como um conceito de equilíbrio estético, elegância, harmonia, né? A harmonia que existe na natureza é muito perfeito da maneira que é. E o que é um sincronário? Basicamente, o sincronário é a forma de você medir a sincronicidade. É um instrumento que serve para medir o tempo e, obviamente, para organizar a sociedade humana. Nós, como seres humanos, necessitamos de uma base, uma contagem de tempo para que a gente possa seguir a vida tendo uma orientação de que em momento do tempo nós estamos. Isso é importante para a nossa mente. Como eu já li naquele parágrafo, você consegue entender que o tempo ele é uma frequência e é uma frequência que só pode ser percebida pela nossa mente. E o tempo ele é maior que a terceira dimensão. É como se o tempo estivesse abraçando a terceira dimensão. Nós somos a terceira dimensão, nós estamos na terceira dimensão, que é a matéria. Então o tempo, ele automaticamente, intrinsecamente está acima de nós, está além de nós. Por isso que tentar domar ou controlar o tempo é como se você estivesse tentando guardar um objeto que é maior que a caixa. Então, quando você percebe que o tempo é uma frequência e a nossa mente, obviamente, ela é regida por frequências, né?
e essa base de tempo que você utiliza é completamente desarmônica, desestruturada, artificial e nada conectada com os ciclos da natureza, a sua mente ela vai frequenciar nesse mesmo estado vibratório. E tudo que reverbera na sua mente e reverbera em todas as áreas da sua vida. Portanto, se você utiliza uma base de tempo que tem uma frequência harmônica que condiz com a sua natureza, a sua mente ela entra numa sintonia completamente diferente e você vive sua vida também de forma diferente. E existem 3 características básicas do que realmente é tempo. O tempo, ele é fractal, ou seja, ela é uma pequena parte que representa o todo. É como se fosse uma mexerica, que tem vários gominhos, mas a mexerica por si só é um fruto só. O tempo, ele é radial, ou seja, isso quebra completamente a linearidade daquela linha do tempo que eu lembro que eu desenhava na escola, né? Desenha a linha do tempo na folha sulfite, passado, presente e futuro. Isso é totalmente errado. O tempo ele é radial, ou seja, tudo parte do agora e irradia para todos os lados. Na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Tudo que foi, tudo que virá a ser e tudo que está sendo registrado e não se perde em nenhum momento. Até no hospital, através do eletrocardiograma, você consegue ver que o teu coração vai para cima, vai para baixo, os batimentos cardíacos, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. E se tá numa linha reta, adivinha, você tá morto. Então pensa que se a vida ela é essa linha reta, tudo é estático, tudo está estagnado, tudo é morto. Por isso que a vida tem esses altos e baixos, faz parte da experiência humana. E o tempo ele é cíclico, são circuitos completos ciclicamente. Ou seja, tudo é ciclo. Nós estamos no verão, depois nós vamos para o outono, depois o inverno, depois a primavera e depois volta o verão. As mulheres, por exemplo, que tem um período menstrual, é um ciclo onde a cada 28 dias, a cada mês, vai voltando aquela menstruação caso você não engravide. A própria gestação é um período de 9 meses. Se você engravidar de novo, é um período de 9 meses. Quando você desconsidera que a vida é uma grande espiral, você está considerando que a vida ela é uma linha reta e não existe isso. A vida ela é uma grande espiral. O ciclo evolutivo é uma espiral. Tudo vem desse conceito e esse princípio básico da espiral, como por exemplo a Fibonacci, que você já deve ter ouvido falar, já estudou sobre. E mais 3 princípios que também são muito importantes de serem ditos. A velocidade do tempo é instantaneamente infinita. O nosso corpo, ele é limitado pelo nosso espaço, mas a mente ela é liberada pelo tempo. Olha que profundo isso, são as características básicas do que realmente é tempo. Ou seja, a lei do tempo ela é um estudo que tem um princípio, uma premissa muito básica, simples e fixa, que o tempo ele não é dinheiro, porque eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, né? Tempo é dinheiro. O tempo, na verdade, ele é uma frequência, e a frequência do tempo ela molda a nossa consciência. Então o tempo ele não é só um período de duração, até porque Albert Einstein já dizia que o tempo era relativo, por isso que você tem uma sensação de momentos que passam muito rápido e momentos que passam extremamente devagar, porque a percepção do tempo depende do observador. Portanto, se você altera a frequência que organiza os seus dias, você também altera a maneira que a sua mente percebe a sua própria realidade. Isso não é espiritualização, é princípio de ritmo. Assim como o seu coração tem ritmo, que ele está sempre pulsando, assim como o seu sono tem ritmo e considerado pela ciência que é o ciclo circadiano, o seu sistema hormonal também funciona em ciclos. Ou seja, biologicamente você já é cíclico. Se o nosso corpo é natureza, por que a nossa mente deveria ser organizada por uma lógica mecanizada e artificial? Existe algo chamado sincronização biológica. Por exemplo, os estudos do ciclo circadiano, ele nos mostra que o nosso organismo responde a frequências naturais de luz, frequência e repetição. Quando você vive desconectada desses ciclos, o impacto ele não é só espiritual. O impacto é neurológico, comportamental, hormonal. E imagina também o impacto psicológico de você viver num calendário que não conversa com esses ciclos que são completamente normais e conectados com a vida. Quando você entra e vive apenas considerando o tempo prático, você vai entrar em cobrança. Você vai ter aquela famosa sensação de que o tempo está passando muito rápido, que você está sempre atrasado, que você está com pressa, mas você nem sabe por que você está com pressa, você não sabe por que você está correndo, dá uma aceleração, você tem insônia. Aí existem esses conceitos mais clichês, né, que obviamente vão influenciar a insônia, essa sensação por conta do excesso de estímulo de dopamina barata, tem tudo isso. Mas tem algo que talvez você nunca tenha observado que pode causar isso, que é o calendário que você utiliza. Então, a lei do tempo basicamente te propõe uma organização harmônica do seu tempo. Não como uma crença, mas sim como uma estrutura. Ela basicamente observa os ciclos que já existem e consideram ele na organização do nosso tempo.
Então são padrões completamente matemáticos, é a consideração e o estudo dos números, os ciclos das 13 luas, as contagens ancestrais como o Tzolk'in, o sincronário das 13 luas, que inclusive eu já gravei um vídeo falando e explicando profundamente sobre o sincronário das 13 luas, que é uma das bases dentro da lei do tempo. Vou deixar o card aqui. E ele entra como substituição do calendário regente, que é o calendário gregoriano, que eu vou explicar depois do vídeo do Tzolk'in sobre a raiz do calendário gregoriano, toda a problemática que envolve ele. Não que você tenha que deixar de usar esse calendário e viver no meio do mato, desconectado de todo o sistema. Não existe isso. Não queira fazer isso. A minha proposta não é de militar contra o calendário gregoriano, mas te conscientizar do que ele pode causar na sua mente se você não tiver consciência dos outros ciclos que devem ser considerados. E no próximo vídeo, depois desse, é um vídeo que eu vou te explicar o que é o Tzolk'in, que é essa contagem ancestral, uma contagem cósmica que revela que todos os dias tem uma frequência específica. Eu sempre digo que a frequência artificial é o vírus que entrou no nosso sistema e a vacina ou o próprio antídoto desse veneno artificial é a frequência do tempo harmônica. É quando você se conecta com conhecimentos e principalmente o estilo de vida que vai retirar esse vírus problemático que simplesmente existe em todos os lugares que você for aqui na Terra. Nós estamos num campo minado, existem várias problemáticas a nível tanto material, o mais tridimensional possível, até o campo espiritual. E você precisa se blindar. Então, assim como eu tenho que tomar banho todo dia, eu também preciso me limpar todo dia, me observar todo dia, perceber os meus pensamentos, perceber minhas emoções. Então, tem certas coisas a nível de comportamento, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, que você faz todo dia, ou faz 3 vezes por semana. Não é algo que você faz uma vez e resolve sua vida. Basicamente, a lei do tempo ela propõe uma reorganização baseada em frequência. E isso muda completamente a maneira que você trabalha, que você cria, que você descansa, que você decide. Quando você se retira de uma lógica do tempo linear e entra numa lógica do tempo cíclico, automaticamente, naturalmente, e não só sou eu que digo isso, mas os meus alunos, a ansiedade ela diminui assim drasticamente, a percepção de atraso ela muda, ela é basicamente esgotada, você não se sente apressado o tempo inteiro, porque você volta para um estado de consciência por uma virada de chave muito simples que você faz da sua consciência. A sua produtividade ela deixa de ser compulsiva e ela passa a ser estratégica. E você também começa a observar os padrões para repeti-los, para replicá-los ou para quebrá-los. E é importante eu ressaltar que a lei do tempo não é uma religião, não é uma seita, não é um abandono do calendário oficial, também não é uma fuga de realidade. Ela é uma proposta de estudo da frequência que vai organizar a sua consciência de forma natural. Você pode e provavelmente vai continuar usando o calendário gregoriano, assim como eu também preciso usar porque eu vivo no planeta Terra, mas quando você entende que ele não é a única proposta possível, a sua mente ela expande. É simplesmente uma mudança de percepção. É literalmente isso que muda tudo. Então eu vou plantar uma sementinha para começar a florescer aí dentro da sua mente. E se essa sensação constante de estar atrasado não tiver nada a ver com a falta de disciplina, mas sim a consequência de você viver uma frequência que é desarmônica. Eu e Yasmin estudo a lei do tempo, sincronário da paz, há muito tempo, já faz muitos anos. A gente muda muito rápido. É da água para o vinho. A sensação, a maneira que você percebe tudo, as sincronicidades que você começa a perceber é brutalmente inacreditável no começo, porque é exatamente isso, né? O sincronário ele é um instrumento para medir a sincronicidade. Sincronicidade foi um termo que Carl Gustav Jung criou para coincidências significativas. Então, tipo assim, você tá na hora certa com as pessoas certas, tudo começa a se sincronizar e você fica meio assim, nossa, parece que tem alguém me olhando e conectando aquilo que eu penso com aquilo que acontece fora e eu fico impressionada. Mas a sincronicidade é uma norma quando você vive num tempo harmônico. E talvez chegou o momento, a hora de você questionar. Quem ensinou você a contar os seus dias? Quando você era criança, você simplesmente pegava ali no cabeçalho da escola, colocava o seu nome, talvez o nome da instituição, né? E sempre a data ali. Ah, hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal. Mas você já parou para pensar se ela faz sentido, de onde ela veio? E qual é o embasamento que ela segue? Vou falar disso, sem ser no próximo vídeo, no outro. E para concluir, eu quero ler um outro parágrafo, que é maravilhoso também, porque é uma explicação muito boa para eu deixar de colocar aqui no vídeo. Assim como o ar é a atmosfera do corpo, o tempo é a atmosfera da mente.
Se o tempo no qual nós vivemos consiste em meses e dias desiguais, regulados por minutos e horas mecanizadas, é nisso que se transforma a nossa mente, uma irregularidade mecanizada. Como tudo procede da mente, não é de se admirar que a atmosfera em que vivemos se torne mais poluída diariamente e que a maior reclamação seja: não tenho tempo. Quem quer que seja o dono do seu tempo é dono da sua mente. Seja o dono do seu próprio tempo e conhecerá a sua mente. Ai, tão perfeito, né, gente? Pelo amor de Deus. Amo demais ensinar sobre a lei do tempo. Talvez você já tenha me conhecido por conta da lei do tempo. Hoje eu não só ensino sobre a lei do tempo, mas ela é uma grande base que vou sempre usar na minha vida, porque é um conhecimento admirável. Inclusive, se você quer se aprofundar, eu tenho um curso específico do básico ao avançado para você se tornar um estudioso da lei do tempo de forma didática, clara, porque todos os meus alunos falam que eu explico de forma didática. Tem aulas do básico ao avançado, são aulas gravadas, mas mensalmente nós reunimos a turma para você poder estar na sala Zoom comigo, conversando comigo, dialogando, perguntando. Durante um ano, essas aulas gravadas e também as ao vivo estarão disponíveis para você. Então é ótimo se você quer estudar para aplicar na própria vida, a nível prático, e também ter a teoria, como também replicar essa informação para fora. Já corre na descrição para você conhecer, porque é maravilhoso, super recomendo se você quiser realmente se aprofundar. Porque se você tentar buscar o conhecimento por fora, ou só por vídeos gratuitos, você vai encontrar muita coisa, mas não tudo, e talvez fique muitas pontas soltas. Lá tá tudo bem redondinho, tá bom? E além disso, eu atendo individualmente, caso o seu interesse seja de você conhecer mais sobre os seus códigos pessoais, sua essência, sua personalidade, seu propósito, como conduzir a vida da melhor maneira através dos seus códigos pessoais. No próximo vídeo do Tzolk'in, você vai entender exatamente do que eu estou falando, do que se trata esses atendimentos individuais, tá bom? Então, o que mais tem aqui é um direcionamento para você que quer se aprofundar. Muito obrigada por ficar até aqui. Espero que você tenha compreendido o que é o Sincronário da Paz, o que é a Lei do Tempo. É uma mudança muito simples, muito básica, entre aspas, mas muda completamente a maneira que você lida e vive sua vida. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos que virão pela frente. Compartilhe esse vídeo, porque talvez seja uma informação nova para muitas pessoas. Espero ter cooperado, colaborado, esclarecido. Deixa aqui nos comentários dúvidas, perguntas, conteúdos que você gostaria de se aprofundar da lei do tempo, mas você ainda não entende muito bem, tá bom? Eu sempre leio e sempre respondo. Um super beijo para você, espero no nosso próximo vídeo, porque um tá entrelaçado ao outro. Tchau, tchau!